mais um motor que a gente vai montar aqui no quintal do Tonela e que vocês vão acompanhar. Esse daqui, inédito em muitas questões, e justamente por isso talvez seja o melhor exemplo que eu possa ter dado até hoje em relação a fazer cálculo de altura do deck, de taxa de compressão e assim por diante, tá bom? Esse daqui, pela primeira vez, a gente vai montar um motor com um virabrequim 76 mm. Fuscatia, para quem, só para recapitular, para quem não conhece o Fuscatia, o maior motor que a gente montou foi o do Fuscatia e o do Fusca do Alexandre. Virabrequim 74, diâmetro 94, dá 2054 de deslocamento. Esse daqui, no lugar do virabrequim 74, ele tem um 76 e o pistão de 94. Então, no lugar de 2054, esse daqui vai para 2110. É o primeiro motor nessa cilindrada que eu monto e o maior até o momento. E eu acabei de receber esse conjunto fechado, ajustado e torqueado da Retfort. O que a gente tem aqui dentro? O virabrequim 76, as 4 bielas originais e o jogo de bronzinas. Eu acredito que aqui é Silverline, que foi ajustada para esse motor. Além de um volante já de 8 pinos forjado, tá? E o que acontece? Todas as contas, o pessoal às vezes fala: Tonela, aqueles vídeos de conta é chato e que não sei o que, ou então, eu tenho dificuldade para entender. Bom, para quem acha que é chato, obrigado por ter assistido até aqui, mas agora vai ser só conta, tá? Não vai ligar motor hoje, não vai acontecer nada disso. Agora, para quem está na dúvida ou para quem ainda teve algum tipo de dificuldade para entender, eu peço para ter um pouquinho de paciência, porque a oportunidade vai ser agora, tá? Quando você manda fazer um motor, a retífica de um motor, em qualquer lugar que seja, a retífica ela tem parâmetros, ela tem tolerâncias em cada uma das peças. Ela tem tolerância de cada uma das medidas da carcaça, ela tem tolerância do cabeçote, das bielas, dessa altura da carcaça, daqui do centro até aqui, até aqui. Então tudo isso, existem algumas tolerâncias. Se você pegar, e é assim que era montado na fábrica, ou mesmo na maioria das retíficas, se você pegar as peças que estão usinadas dentro da tolerância recomendada pelo fabricante, juntar essas peças e montar o motor, você vai ter um motor funcionando dentro da tolerância do fabricante. E essa tolerância vai significar, às vezes, dentro da tolerância de diferença de peso de biela, dentro da tolerância de taxa de compressão e assim por diante. Aqui no quintal do Tonela a gente faz uma coisa um pouco diferente, tá? Eu construo os motores e com a ajuda da Retfort e de algumas contas que a gente faz. Então, por que eu estou falando isso? Se você pegar um 1300, pegar as peças da retífica, juntar, o motor vai funcionar. Ele pode estar com um pouquinho mais de taxa, um pouquinho menos, mas ele vai funcionar. O mesmo vale para o 1500 e para o 1600. A partir daí, se você simplesmente começar a juntar as peças, você pode começar a ter problemas. E o problema não é simplesmente uma taxa de compressão um pouco menor ou um pouco maior. Você pode ter interferência mecânica. Traduzindo, você pode ter peças colidindo dentro do motor. E o primeiro exemplo desse daqui, o Lorival lá na Retfort, ele fez todo um trabalho de desbaste internamente da carcaça. Eu vi vídeo, eu vi foto, mas eu não abri essa daqui, a gente vai abrir junto mais pra frente, tá? Isso daí é por conta do virabrequim com o maior curso, o maior diâmetro, vamos dizer, que ele leva a biela vai girar num diâmetro maior. Os parafusos da biela, eles podem eventualmente encostar em alguns pontos da carcaça. Naturalmente isso vai depender do quê? Vai depender do tipo do cilindro. Um cilindro maior, você tem uma menor possibilidade da biela encostar em alguma coisa relacionada ao cilindro e não à carcaça, tá? Mas ao mesmo tempo você tem uma variação muito grande de taxa de compressão. Por quê? De 69 para 76, você tem 7 milímetros a mais de curso total. E esses 10 milímetros a mais de curso, eles se dividem 3,5 acima vamos dizer, do que seria o ponto morto superior para o curso normal e 3,5 para baixo do ponto morto inferior. Ou seja, dentro da camisa, o teu pistão ele vai subir 3,5 milímetros a mais do que subiria com o virabrequim original, e também ele vai descer 3,5 milímetros a mais do que ele desceria com o virabrequim original.
Qual que é a minha proposta hoje? Antes de abrir a carcaça, porque ela já está torqueada. Eu estou com o conjunto 94 que a gente vai usar aqui. O meu primeiro objetivo é montar o pistão aqui para ver qual é a altura do deck, ou seja, qual que é a diferença de altura entre cabeça do pistão e a borda do cilindro. Porque a partir daí a gente vai ter uma série de providências a serem tomadas. Bom, polia na posição, ou melhor, o virabrequim na posição do ponto morto superior do cilindro número 1, que é esse daqui, e do número 3, que é o do outro lado. Pedi para a Bianca aproximar bem. Se a gente observar, o pistão ele está se projetando além da altura do cilindro. Você lembra quanto que eu te falei que ele ia se projetar além do ponto morto superior e para baixo do inferior? Você lembra? 3.5. 3.5. Aqui não tem 3.5. Não. Você concorda comigo? Tem menos. Tem menos. E por que não tem? A gente não percebe isso. Porque esse kit 94, ele já é um pouquinho deslocado para a cabeça do pistão, é deslocado um pouquinho para baixo, justamente para facilitar, quando você aumenta o diâmetro do pistão, obrigatoriamente mantendo a mesma câmara de combustão, você aumenta a taxa de compressão, tá? Então isso daqui é para facilitar, por exemplo, se o cara pega um cabeçote original de 1600 e ele abre o cabeçote e ele quer usar um kit desse daqui, você não vai ter muitos problemas para ajustar a compressão. Provavelmente você vai precisar calçar menos aqui embaixo do que precisaria calçar se o pino do pistão tivesse na mesma altura de um 1600. E por que isso é muito importante? Porque senão o motor ele vai aumentar, ele vai ficar mais largo. E aí você vai ter uma série de dificuldades, por exemplo, para escapamento, às vezes para encaixar no cofre do motor e assim por diante. Então aqui eu vou medir quanto a gente tem aproximadamente entre que o pistão se projetou além do ponto 81, tá? A gente pode, para efeito de cálculo, arredondar para 0,8 milímetros, mas lembrando o seguinte, se eu montasse o cabeçote exatamente da forma que está, independente da taxa de compressão, a gente teria uma colisão do pistão no cabeçote. Quando ele estivesse se aproximando do ponto morto superior, ele não precisaria nem chegar nessa situação e o motor ia travar. Então é inviável isso daqui. Para os manuais da Volkswagen, a altura mínima recomendada, ou melhor, a altura média que a gente tem aqui é 1,5 de espaço entre a cabeça do pistão e a borda do cilindro, a altura do deck. Aqui a gente pode manter mais ou menos, pode ser além disso se for necessário. Por que para a Volkswagen é entre 1.4 e 1.6? Porque vai manter a taxa de compressão do motor 1600 original, ou do 1300 ou do 1500, dentro da tolerância para a qual ele foi projetado, tá? Qual que é a altura mínima para que você evite ou para que você não tenha um risco de uma colisão? 1 milímetro. Eu já montei motor com 1 milímetro cravado e o motor está firme, forte e maravilhoso até hoje. Abaixo disso você corre um risco desnecessário, principalmente no momento de superaquecimento. Não significa que aqui a gente não possa ter, por exemplo, 2, 3 milímetros de altura do deck. Isso é parte do cálculo da taxa de compressão. A outra parte do cálculo vai ficar no volume da câmara de combustão. Então, o que eu preciso? Eu preciso deslocar essa camisa um pouquinho para cima, dessa forma. Dois objetivos. O primeiro deles, que o pistão não se choque com o cabeçote. E o segundo, que eu tenha uma taxa de compressão dentro de um parâmetro que eu considero ideal. Para esse motor em particular, que é o motor do Itamar do Paulo, eu pretendo deixar de 8,5 a 9,5. Tá? Alguma coisa entre 8,5 e 9,5 vai me atender maravilhosamente bem. Vejam que eu também tenho uma tolerância. Eu poderia chegar e falar, não, eu quero entre 9 e 9,5. Eu ia estar diminuindo a minha tolerância e aumentando a minha precisão no calço. Então talvez eu precisaria mandar fazer um calço, eu não poderia contar com os calços que já existem prontos no mercado. Mas vamos fazer algumas contas então. Antes disso, antes de eu definir a altura que a gente precisa deixar aqui, a altura mínima, eu preciso mostrar para vocês o cabeçote que a gente vai usar e, mais importante, calcular o volume da câmara de combustão, porque senão eu acabo calçando demais aqui,
a gente vai ter uma compressão baixa, ou eu posso calçar de menos e pelo cabeçote que eu estou usando eu posso ter uma compressão excessiva. Bom, para um motor especial a gente vai usar um cabeçote mais do que especial. Esse daqui é um EMP, tá? É uma fundição diferente daquela que a gente está acostumado a encontrar nas opções que tem aqui no Brasil. Aletas são muito mais bem acabadas, muito mais bem feitas. Se eu não me engano, é o mesmo cabeçote que eu usei no Fuscatia, tá? Eu não sei se o Fuscatia foi um AA ou foi um EMP, mas é uma peça maravilhosa. Meu ponto de vista, minha opinião pessoal, o ponto negativo é somente a vela, tá? Porque é uma rosca M12, então não é a vela que a gente está acostumado a usar nos cabeçotes de Fusca, e a dificuldade para você encontrar uma vela é muito maior do que no caso de um cabeçote com a rosca M14. Tá? E quando eu digo isso, eu não estou falando para você encontrar uma rosca M12 na Autopeças, mas encontrar uma rosca M12 no grau térmico ideal para esse motor funcionar. Tá? No caso do Fuscatia, eu estou com a grau térmico 7, que é o limite ali. Eu acho que é até um pouco frio demais pro uso que eu faço do carro, que eu não vou para autódromo nem nada. O fato é que eu já testei com as velas que vão no motor Fire Fiat, que é 12 também, grau térmico 8, o motor fica horrível, horrível, horrível. Marcha lenta não fica a mesma coisa, porque a vela está um pouco mais fria do que o ideal. Progressão também fica difícil, depois que você acelera o motor fica normal. Mas realmente, pela minha experiência no Fuscatia, o grau térmico ideal talvez, o 7 atende, mas o perfeito talvez fosse o 6. A gente ainda não tem as velas aqui, vai ter tempo para comprar. Válvulas 40, admissão 35,5 de escapamento de inox. Então o meu objetivo é calcular o volume da câmara de combustão. O fabricante afirma que é 53 centímetros cúbicos, mas como a gente não está, vamos dizer, familiarizado com essa peça, eu vou simplesmente conferir, não custa nada, mesmo porque depois de montado o motor a gente não pode ter dúvidas em relação a esse volume. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou prender o cabeçote nessa posição, coloquei uma vela postiça aqui, uma vela provisória para vedar a rosca do cabeçote, tá? A gente vai usar um vidrinho com um pouquinho de graxa aqui na câmara de combustão, e com essa seringa eu vou injetar um fluido de freio até identificar o volume que a gente colocou. Existem recursos muito mais precisos do que esse que eu vou usar aqui. Aqui eu estou usando uma seringa, essa daqui tem 60 ml e ela está com exato 60 ml de fluido de freio, DOT 4, tá? Mas você pode usar qualquer um. Aqui tem o meu vidrinho, posicionado aqui, vedado com uma graxa. O cabeçote está aparentemente na horizontal, mas eu posso soltar ele no momento que eu precisar para terminar o ajuste. Então eu vou colocar aqui no furinho e vou injetando bem devagar. Se o fabricante fala que tem 53, os 60 ml que eu tenho aqui são suficientes para, teoricamente, né, para preencher o volume da câmara de combustão, e ainda vai sobrar um pouquinho. E o que sobrar é o que eu vou subtrair do 60 e, teoricamente, é o valor da minha câmara de combustão. Perfeito, a Bianca me ajudou, eu inclinei ele um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Qual que é o segredo? É você ter a ferramenta mais tecnológica do mundo? Não, é você fazer com o máximo de critério possível. Mesmo usando uma seringa comum, eu acredito que eu consegui um bom resultado. Se você tem dúvida, se o fluido escapou por baixo do vidrinho, limpa tudo, começa tudo de novo. Aqui eu dei sorte, deu certo logo de primeira, tá? E o valor, eu tinha 60 ml aqui, agora eu estou exatamente com o 7. Ou seja, confirma a medida do fabricante. Eu tenho 53 centímetros cúbicos de volume de câmara de combustão aqui. Bom, vamos lá. Bianca, taxa de compressão, como é que a gente vai calcular? Volume unitário, que é o que um pistão desloca do ponto morto superior ao ponto morto inferior, mais volume da câmara de combustão, mais o volume do deck, que é aquela diferença entre a cabeça do pistão e a borda do cilindro, dividido
volume da câmara de combustão pelo volume do deck. A gente sempre soma o volume do deck, aquela folga que tem, que o pessoal às vezes chama de folga, a luz do pistão, a gente soma com a câmara de combustão como se fosse parte do volume da câmara de combustão. Então, na verdade, a gente consegue aumentar a taxa de compressão tirando a altura no deck, sempre limitado no mínimo a 1 milímetro ali para não dar uma interferência, ou a 1.2 se você for mais conservador, ou a 1.4, enfim. Senão você tem que manter esse nível do deck dentro de um determinado limite, tá? E se você tiver com uma taxa de compressão muito grande, aí você precisa fazer algum serviço no cabeçote para reduzir o volume da câmara de combustão. E eu acredito que não é o que vai acontecer aqui com a gente. Vamos ver. Volume unitário. Π, a constante π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes o curso do virabrequim. Volume unitário, 3,14, vezes 4,7, eu já estou em centímetros aqui para não ter confusão, 4,7 elevado ao quadrado, vezes 7,6, que é o curso de 76 milímetros, em centímetros ele é 7 centímetros, 6. Tá? Então vamos lá, volume unitário 3,14, 4,7 ao quadrado dá 22,09 vezes 7,6, volume unitário 527,15 centímetros cúbicos. Tá? Então a gente tem aqui o primeiro valor da nossa fórmula. Segundo valor, volume da câmara de combustão, a gente tem, Bianca? Você acabou de medir. A gente mediu 53 centímetros cúbicos, confirmado pelo fluido Varga DOT 4, tá? E por último, o volume do deck. Como que você calcula o volume do deck? Π vezes o raio ao quadrado, isso daí vai te dar uma área, tá? Nominal de 1 milímetro de altura, vezes 0. Oi? Falta um zero, né? Vezes 0,08, que é o quê? É o que a gente teve, a diferença é do pistão para a borda do cilindro. Isso tudo deu 5,54 centímetros cúbicos. Qual que é o detalhe aqui? Esse valor do volume do deck, a gente não vai somar no volume da câmara de combustão. Só para efeito de cálculo, a gente vai subtrair. E por quê? Porque não é o pistão que está abaixo da linha do cilindro, o pistão está para cima. Esse motor nunca vai funcionar, ele vai dar uma interferência mecânica brutal. De qualquer forma, eu vou fazer uma conta, supondo que essa interferência não existisse, quanto que esse motor me daria de taxa? Então vamos lá, volume unitário 527,15 mais 53 menos 5,54. Vai explodir, vai ficar mais violento que um diesel. E aqui é 53, câmara de combustão, 53 menos 5,54. Eu vou fazer isso aqui primeiro, para a gente ter o valor simplificado. Simplificando, eu vou subtrair da minha câmara de combustão oficial, a minha câmara de combustão real, o que a gente o negativo do deck, que é 5,54. Isso daqui vai de 53 para 47,46, que eu vou usar aqui, que é o volume da câmara de combustão, mais ou menos, no nosso caso, o volume do deck. Isso daqui deu quanto, Bianca, de taxa de compressão? 12,1. 12,1? É. 12,1 de taxa de compressão. Ou seja, na hipótese de a gente não ter interferência mecânica, esse motor teria 12 de taxa, rodaria maravilhosamente bem no álcool. Não é a nossa realidade. A gente vai montar um motor a gasolina e a minha taxa tem que estar entre 8,5 e 9,5, entre 9 e 9,5. Então o que a gente vai precisar fazer? Primeiro, zerar o deck. Zerar o deck é fazer isso aqui, ó. É eliminar isso e eliminar isso. Então aqui a gente vai apagar isso daqui também. Apagar isso daqui também. Eu vou somar o 527 com 53, dividir por 53 e a gente vai ter, com o deck zerado, zerando meu deck, 10,94, praticamente 11 de taxa.
excessivo para o motor a gasolina, pelo menos para você rodar com confiabilidade, e talvez insuficiente para o potencial que o motor álcool teria. Mesmo assim, na prática, zero de deck, o pistão muito provavelmente ou com certeza ele bateria no cabeçote em alguma, ou logo na primeira girada do motor, ou quando tudo se dilatasse, ia ter uma falha catastrófica ali. Então essa possibilidade também a gente colocou na lousa só para ilustrar. O que a gente vai fazer aqui? O volume do deck, X. Volume do deck, mais X. Quanto que seria uma taxa legal, Bianca? 9? 9,5, né? Vamos colocar 9, aí depois a gente dá uma arredondada para 9,5, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar o X e a gente vai determinar qual que é o volume do deck que eu preciso. Vamos lá, eu quero 9 na minha taxa. 527,15 mais 53 vai dar 580,15 mais X. Isso daqui que está dividindo vai vir multiplicando o 9. Então o 9 vai multiplicar tanto o 53 quanto o X. Isso daqui, como diria a Bianca, como é que chama isso aqui, Bianca? Na escola falavam que era o chuveirinho, para as crianças entenderem. É o chuveirinho, porque aí você vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Então, o 9 vezes 53, 477, mais 9 vezes x, 9x. Então, aqui eu vou ter 580,15. Agora eu vou fazer uma coisa que eu tive um professor que ele fica muito bravo se eu fizesse, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Igual a mais x passando para cá, ele vai para o sinal invertido. 8x. 8x. O 477 vai subtrair. Vai subtrair daqui. Então eu não vou fazer isso agora. Eu vou ter que colocar. Deixa ele lá então e vai para baixo. Deixa ele lá. 8x mais 477. 477. Eu só faço gambiarra. Então agora 8x é igual a 580 menos 477. Vamos fazer isso aí já. Tá. 8x é igual a 580,15 menos 477. Eu organizei. O que normalmente eu fazia na escola era colocar o contrário. Eu colocava o valor ali, colocava o x para cá e virava uma lambança. 8x igual a 103,15. X é igual a isso daqui dividido por 8, que vai me dar 12. Eu estou só olhando para uma cola que a Bianca tem ali. 12,89. Ué, essa é a taxa de compressão, 12,89? Não, você tem que estar muito concentrado. Qual que é a variável que você está procurando? Eu batizei de X o quê? O VD, volume do deck. Tá? Então isso daqui não é um valor não é uma relação de compressão. É um volume em centímetros cúbicos. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso entender quanto que eu tenho que ter de altura em milímetros para saber qual que é o meu volume, a minha altura do deck. Bom, então eu vou apagar aqui. O volume do deck, 12. O volume do deck, 12,89 é igual a π vezes r ao quadrado vezes o que? A gente tem a altura. Então eu vou colocar um h. A altura do que? A distância, a luz, a folga entre pistão e cilindro. Então eu vou fazer essa conta nesse espaço aqui. 12,89 é igual π vezes o raio ao quadrado. O raio em centímetros vai dar 69,36 vezes h. H é igual 12,89 dividido por 69,36. Isso daqui dá quanto, Bianca? 0,18. 0,18 o quê? Quilômetros por hora? Altura, centímetros. Em centímetros. Tá, então se eu quiser milímetros, o que eu tenho que fazer? A vírgula, chuveirinho pra cá. Aqui não é chuveirinho que falava, né? Aqui é alguma outra coisa. 1,8 milímetros o meu deck. Então é só colocar o meu calço de 1,8? Para ter a taxa de 9? É.
Errado, eu sabia que eu ia te pegar. Você esqueceu que no começo a gente tinha um deck negativo de 0,8, tá? Então para eu ter 1,8 eu preciso somar 8 aqui. Eu preciso somar o 0,8 aqui. Então eu vou ter um 2,6. Aí eu consigo 1,8 de deck. 2,6 seria o meu cálculo mágico para eu ter 9 de taxa. O fato é, será que existe um cálculo de 1,8? Vamos ver o que a gente tem aí no nosso pequeno, grande estoque do Quintal do Tonela de cálculos. O cálculo que eu peguei no nosso estoque é esse daqui, para cilindro 94, espaçadores, .090. Que raio de medida que é essa, Bianca? Polegada, né? Polegada. .090. Ou seja, se fosse ponto 1 de polegada, seria 1/10 de polegada. 25.4 seria um cálculo de mais ou menos 2,5. Esse cálculo deve ter 2,25, entre 2,20 e 2,30. Tá? Então vamos abrir aqui a embalagem. Vamos ver de quanto que é esse cálculo no nosso padrão métrico. Tá? Então, zerando. $2,25. Então a diferença do mundo real, 2,25 é o que eu tenho aqui na minha mão, na minha oficina. Eu posso montar agora, se eu me sentir perigoso o suficiente, para lousa, 2,25 para 2,8, né? Que a gente tinha calculado ali. Não, para 2,6. É pouca diferença. E que tal, como você falou, não, vamos para 9,5. Eu falei, não, vamos para 9. É porque a gente corria esse risco de ter um cálculo às vezes um pouco menor e eu ter que abrir mão, colocar uma taxa um pouquinho mais alta. Se eu calculo com 9,5, por exemplo, e eu dou azar de ter um cálculo aqui que vai me dar 9,8, é capaz de eu cruzar a minha zona de conforto, a minha zona de segurança para montar o motor e acabar colocando uma taxa que depois pode não ser a melhor para o meu projeto, para o seu projeto. Então vamos lá rapidinho, voltar lá e ver quanto que daria essa medida, quanto que eu vou ter de taxa se eu usar esse cálculo nesse projeto. Bom, Bianca, então tá fácil agora fazer a conta. Apaga o X, né, que era o nosso volume do deck. Aqui é só colocar 2,25, tá certo? Incorreto. Como assim incorreto? Porque essa é a espessura do cálculo. Aí você tem que calcular o volume. Do que você tá falando? Explica melhor isso pra mim. Da altura do deck. Pois o volume do deck, né? Exatamente. Isso daqui era o H que a gente calculou lá embaixo, tá? Então a partir dessa espessura, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que calcular eu vou ter que subtrair o que eu tenho ali, o 0,8 desse 2,25, e aí eu vou ter o volume do deck líquido, porque aí eu compensei o que o pistão foi para fora. 0,8 eu baixei o pistão, eu vou perder aqui. Então é 2,25 menos 0,8. Vamos lá, volume do deck. Lembrando mais uma vez, aqui está o pulo do gato, aqui é onde a pessoa pode fazer o dinheiro suado de todo um projeto e por água abaixo, se você não fizer essas contas ou se você não estiver confortável com isso. Mais uma vez, por que eu estou subtraindo isso daqui? Porque o pistão ele subiu acima do nível do cilindro. Tá? Então quando eu falo que eu estou usando um cálculo de 2,25, que é o que eu tenho na realidade, na verdade eu vou ter uma altura do deck à luz do pistão de 1,45, que é um valor mágico, que é um valor quase que é o ideal para os manuais do motor original da Volkswagen. Tá? Eu vou estar com 1,45 milímetros, vamos converter para centímetros, 0,145 centímetros. Então o volume do deck, π vezes r ao quadrado, dá 69,36 centímetros quadrados. É isso, né? Centímetros quadrados. Vezes 0,145, isso daqui vai dar 10,05. Não pare de filmar, Bianca. Olha a diferença desse valor absoluto para esse daqui que eu tentei induzir a Bianca ao erro. 10,05. 10,05. 5 vezes maior. Então, o que poderia acontecer aqui seria uma catástrofe de proporções faraônicas. Então agora a gente vai fazer essa conta. A Bianca gentilmente
vai fazer essa somatória para mim e eu vou ter a nossa taxa de compressão. Ação, Bianca. Bom, com o volume de deck que a gente calculou 1.45 vai dar 10.05 e a taxa de compressão final, um valor quase que mágico, 9.36 para 1. Nem se eu quisesse chegar nesse valor, acho que eu ia conseguir calcular, né, Bianca? Não ia conseguir achar um calço perfeito. Aqui a gente deu sorte. Por isso que eu falo, a gente sempre, a montadora, ela trabalha com tolerâncias. Aqui a gente tenta diminuir as tolerâncias para melhorar a precisão, para melhorar o projeto, para onde a gente quiser ir. Mesmo assim, a gente sempre está trabalhando dentro de alguma tolerância. Por isso que eu falei no começo que era de 8,5 a 9,5. Eu preciso primeiro colocar os meus limites, os limites do meu projeto, para a partir daí saber se o que vai precisar ser feito, que tipo de calço que eu vou usar. Então, disparado, eu acho que quem não tinha entendido ainda, essa foi a chance, essa foi a última chamada para entender, justamente por causa da pegadinha do deck negativo, de como você pode confundir o valor absoluto numa fórmula com alguma outra coisa, já jogar direto aqui. Então eu acho que esse foi o melhor exemplo que a gente teve de todos os tempos na questão de fazer o cálculo de taxa de compressão de montagem de motores. Bom, então o que a gente tem, Bianca? A gente tem tudo aí na oficina, tem o calço, tem os prisioneiros, tem o cabeçote já veio da Rede Forte, já está com tudo feito, não vai precisar ser feito mais nada. Então a partir da semana que vem a gente volta com efetivamente, eu vou abrir a carcaça do motor, vou verificar comando, vou verificar o serviço que o Lorival fez para a gente perceber se tem mais alguma interferência, se tem que fazer mais algum tipo de desbaste ali e efetivamente começar a montagem. Quero agradecer a confiança do Paulo por ter escolhido a nossa oficina para esse projeto e estou muito feliz de poder montar para ele o nosso primeiro 210, que provavelmente, infelizmente, agora o Fuscati vai tomar pau, não vai mais ter desculpa, né, Bianca? Agora não vai ter jeito. Então tá joia. Paulo, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, caso vocês não estejam inscritos, cliquem aqui, se inscrevam, ativem o sininho, porque vocês vão ser avisados assim que a gente postar mais um vídeo. Tá legal? Muito obrigado e até semana que vem.